Muito bem, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. Eu quero convidá-los então à leitura do texto de Marcos, capítulo 5. Capítulo 6, nós vamos refletir no capítulo 6, versos 45 ao verso 56. E nesse primeiro momento eu vou efetuar a leitura até o verso 51 e no decorrer da mensagem, então, nós efetuaremos a leitura de 53 a 56. Então, Marcos capítulo 6, do verso 45 a 51. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. E eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, cultuando o teu nome. E, Pai, que a tua palavra seja ecoada em nossos corações, que eu diminua e o Senhor cresça. Eu quero te agradecer pelo privilégio em ser o facilitador da pregação da tua palavra, Pai, que teu Espírito me use como instrumento e ao mesmo tempo, Pai, que possa visitar o coração de cada um que está aqui presente. Eu não sei como chegaram até aqui, o estado do seu coração, os seus problemas, os seus desejos, mas o Senhor sabe muito bem. Então trabalha, Pai, nesta manhã para que possamos sair daqui fortalecidos com a tua palavra e principalmente testemunhar e colocar em prática o que o Senhor tem a nos dizer hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos aí no capítulo 6 de Marcos, tem sido uma maratona boa aí para nós entendermos o Evangelho de Marcos. E, meus irmãos, como igreja de Cristo, nós somos convidados a todos os momentos perceber a ação de Cristo em nossas vidas. Então, nós somos convidados a todos os momentos, a todos os minutos de nossa vida, a perceber a ação de Cristo, como Ele age em nossas vidas. E uma das ações primordiais que o Senhor Jesus Cristo nos ensina neste Evangelho de Marcos, é que nós possamos perceber a sua insistência em depositar a oração, em insistir a nós em depositarmos a nossa vida em oração ao Pai. Percebemos a sua insistência em depositarmos nele a nossa fé. Jesus Cristo, ele insiste a nós hoje, insistia naquele tempo com seus discípulos, com aqueles que ouviam a sua palavra. Ele insistia que o ministério bem-sucedido, uma das prioridades de um ministério bem-sucedido, o ministério da sua igreja, para o seu povo escolhido, para os seus eleitos, para aqueles que ele veio. Uma das prioridades aqui é a oração. Jesus insiste que nós percebamos isso na vida dele. Ele é o exemplo maior para as nossas vidas. Porque ele sabe que a oração que faz com que nós entreguemos as nossas vidas ao Senhor. É através da oração que nós entregamos a Jesus os serviços que nós devemos fazer ao Pai. É através da oração que podemos interceder um pelos outros.
Então, uma das prioridades do sucesso do ministério da igreja, que Jesus chama a atenção aqui neste evangelho, e em toda a palavra nós temos esta chamada para tomarmos essa atenção, o seu testemunho de oração. Jesus, em sua missão terrena, sempre agiu desta maneira, alertando-nos para esta responsabilidade que devemos colocar em prática como igreja. E uma vez, meus irmãos, colocando em prática o que Jesus nos ensina, uma vez percebendo esta ação de Jesus Cristo, percebendo a vida dele, colocando em prática em nossas vidas, nós nos sentiremos amparados. E aí nós poderemos parafrasear o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos 8, capítulo 8, do 38 ao 39, ele diz assim: porque como verdadeira igreja de Cristo, estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos visto no decorrer do Evangelho de Marcos o treinamento que o Senhor dá aos seus discípulos. E neste momento, esses discípulos, mais uma vez, acabaram, nós vimos na mensagem anterior, de presenciar mais um milagre de Jesus, que foi a multiplicação dos peixes e dos pães. E eles ali não estavam ainda entendendo aquilo. O porquê aconteceu tudo aquilo. Nós vemos aí no verso 52, que Marcos escreve: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Bom, diante deste momento que os discípulos eles presenciam Jesus fazer esta multiplicação, este milagre, já era tempo dos discípulos, a essa altura, ter a resposta que foi feita para a pergunta em Marcos 4:41. Quem então é este que até o vento obedece? Quem é este que até os demônios se curvam diante dele? Mas diante de tudo o que aconteceu, os discípulos ainda estavam tentando digerir, compreender, entender o que tinha acontecido naquele milagre. Meus irmãos, nós precisamos entender neste evangelho que Marcos, ao relatar o fracasso dos discípulos, neste momento, ele não tem um objetivo de passar para os seus leitores e passar para nós hoje, de difamá-los. Mas o objetivo de Marcos aqui é mostrar-nos que há esperança. Ainda que estes homens mostrem a sua debilidade, os discípulos, mostraram sua debilidade, nós entendemos que estes homens escolhidos por Deus, eles estavam sendo treinados e capacitados. Ainda assim, Jesus não desistiu deles. Continuava então sendo estes homens servos de Deus e apóstolos do Senhor. E Jesus, meus irmãos, ele age ainda assim hoje conosco. Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós estamos desanimados, abatidos pelos nossos problemas, nós fomos escolhidos por Deus desde a eternidade. Nós não estamos aqui, irmãos, porque nós desejamos estar aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu por sua graça. Esses homens estavam sendo treinados por Jesus. Agora vamos lá no verso 45, o que diz ali a atitude de Jesus para com os seus discípulos. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Este versículo apresenta uma ação interessante de Jesus Cristo.
Em algumas tradições está dizendo que Jesus insistiu para que os discípulos embarcassem e fossem para o outro lado da margem do rio. Percebam a ação de Jesus, ele insiste para que os discípulos façam isso. Mas por que Jesus Cristo, então, ele insistiu? Porque Jesus Cristo não simplesmente falou aos seus discípulos, olha, entre no barco e vá para o outro lado. Se Jesus Cristo insistiu, existiu uma ação dos discípulos para com Jesus. Os discípulos não queriam separar-se de Jesus, porque tinham afeto. E esses discípulos ficavam inquietos, porque Jesus Cristo estava insistindo para que eles atravessassem o mar, e Jesus não iria com ele. E como o Senhor vai então até nós depois? Porque a distância é longa. O Senhor também está cansado, Senhor. O Senhor está cansado, Jesus. Como o Senhor vai fazer? Vai com a gente, pelo menos descansa um pouco na viagem até chegar a outro local. Mas este afeto, esta inquietude do coração de Jesus faz com que Jesus então olhe para eles e insista, vocês precisam ir, embarquem. Quando Jesus nos escolhe, meus irmãos, nós passamos a amá-lo. E nos envolvemos de tal forma na sua obra, que muitas vezes achamos que ele precisa muito de nossa ajuda. E esquecemos que é ele quem nos levará a Porto Seguro. Muitas vezes nós queremos colocar regras para Jesus. Muitas vezes nós queremos, pelas nossas próprias forças, resolver as questões em relação ao ministério da igreja. E esquecemos que Jesus Cristo é que nos dá a direção, é Jesus quem nos levará a Porto Seguro, e não nós a ele. Os discípulos estão preocupados com Jesus. Jesus também estava cansado. A viagem seria longa. Eles não queriam que Jesus fosse a pé. Queriam resolver os problemas para Jesus. Então, por isso, essa insistência, logo no verso 45 aqui, que Jesus insiste, então, aos discípulos. Agora, meus irmãos, olhando para este verso, cabe-nos uma pergunta. Como Deus, ele deseja que aprendamos a depender mais dele na sua igreja, nós como igreja. O que o Senhor deseja que nós aprendamos com este texto? Podemos sim, mediante o arrependimento e a fé, meus irmãos, continuar sendo discípulos de Jesus. E nos apropriarmos da esperança, meus irmãos, que nossos fracassos poderão ser perdoados. E que apesar de nossas fraquezas, o seu poder ainda nos usará como instrumentos facilitadores da pregação do Evangelho. E de certo, meus irmãos, que a falta de fé, ela produz em nosso coração dureza. Esta falta de percepção, esta falta de fé em relação ao que Jesus pode fazer por nós, esta falta de fé, ela produz a lentidão na percepção espiritual. Nós demoramos muito para compreender os propósitos de Deus. E muitas vezes não enxergamos nas adversidades da nossa vida o poder de Deus, principalmente quando estamos dentro de um turbilhão de problemas. Às vezes nós olhamos as poltronas vazias hoje, nossa igreja, a igreja de Cristo aqui que nós pertencemos, e o que nós vamos fazer? A gente tem que, e nós esquecemos de estar na dependência desse Cristo, de obedecer a sua palavra, de entender que Ele está no controle de toda e qualquer situação. Verso 46. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Jesus, como homem, nos ensina que nós devemos, meus irmãos, sermos assíduos na oração, assim como ele é por nós. Jesus Cristo despede, insiste aos discípulos para atravessarem, para ir para outra margem, e naquele momento ele sobe em um local reservado no monte,
para ali estar falando com Deus. Ele está intercedendo. E ao mesmo tempo Jesus Cristo está nos vendo remar, como ele estava vendo, vamos ver em seguida, ele olhando para os discípulos e percebendo a dificuldade deles. E nós estamos muitas vezes tentando remar por nossas próprias forças. Porém, o Senhor viu que aqueles discípulos entendeu ali naquele momento eles finalmente entraram no barco, eles foram. Jesus viu o coração daqueles homens e Jesus Cristo sabe que nós não conseguimos jamais e conseguiremos jamais fazer e cumprir o seu ministério sozinhos. Então, através de sua intercessão, ora por nós. Ele age em nossas vidas. O Senhor, todos os dias, todos os segundos e minutos, Ele está olhando para o seu coração e para o meu coração, está intercedendo por sua vida, está intercedendo por minha vida. Nós não precisamos nos sentir sós, porque o Senhor, Ele tem esta atitude de chamarmos a olhar a atitude dEle e fazermos como Ele faz, insistir e persistir na oração para termos um ministério abençoado. Verso 47 e 49. Ao sair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Interessante que os discípulos estavam preocupados de como Jesus Cristo ele ia se locomover daquele local. E de repente Jesus Cristo intercedendo por suas vidas, na outra madrugada à noite, ele vê e percebe que os seus discípulos estavam remando aquele barco contra o vento, estavam perdendo suas forças, estavam lutando contra o vento contrário que ia sobre eles. E Jesus, ele sabe das limitações de seus discípulos. Jesus, ele sabe de nossas limitações. E ele vai de encontro deles. E de maneira extraordinária. De maneira que excede o nosso entendimento. Jesus Cristo, ele vai caminhando sobre o mar. E mais uma vez, o poder divinal de Jesus se manifesta. E este poder que invade nossas vidas. E traz a paz duradoura, a esperança de chegarmos a Porto Seguro. Quando estamos perdendo nossas forças, Ele entra em nosso barco e nos dirige em segurança. O Senhor do mar, Ele não falou para os ventos cessarem. O Jesus entrou no barco, naquele barco que os discípulos queriam que Ele entrasse para atravessar do outro lado. Mas Jesus, de maneira divina, chega com seu poder maravilhoso diante daqueles homens, manifestando então que Ele está no controle de todas as coisas, que era para aqueles discípulos não se sentirem amparados sozinhos naquele momento. Muitas vezes nós nos sentimos desamparados, achamos que Jesus Cristo está distante de nós, mas o Senhor, Ele segue as nossas vidas, Ele acompanha as nossas vidas, demonstrando o seu poder. Nós vemos aqui, meus irmãos, um encorajamento consolador sendo manifestado pela voz que criou todas as coisas. A palavra de vida quando ecoa em nossos corações. Jesus, no verso 50, diz o seguinte, versos 50 e 51, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Gosto muito do texto de Josué que nós lemos. O Senhor chega a Josué e fala assim, olha Josué, você vai substituir Moisés, mas eu quero que você tenha uma atitude.
Você vai pegar pedreira na frente, como você viu que Moisés pegou. Mas tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo, por onde quer que andares. É esse Senhor que entrou no barco com os seus discípulos. É esse Senhor que se demonstrou na presença daqueles homens que ele escolheu. E muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de ouvir e enxergar a ação de Jesus por nossas vidas. O nosso foco, na verdade, hoje, muitas vezes está mais nos problemas, no nosso ego. E que esses momentos nos distanciam da fé. Porém, em Jesus Cristo somos considerados mais que vencedores. A palavra do Senhor nos diz isso. O apóstolo Paulo entendeu esse encorajamento do Senhor para a sua vida. E ele escreve para nós, na sua palavra, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor até hoje olha para o nosso coração e para a nossa vida e diz: coragem, não tenham medo, sou eu que estou com vocês. Eu não abandonei vocês. Meus irmãos, Jesus, em sua ação de oração ao subir a montanha, ele representa o seu ministério atual no céu, intercedendo pelo seu povo. Os discípulos aqui representam a sua igreja afligida pelas provações. O encorajamento consolador de Jesus Cristo nos revela através de seu poder. Ele revela sobre o poder da natureza. O poder do Senhor é manifestado através da enfermidade sobre a ação maligna de Satanás contra os seus escolhidos. Meus irmãos, Jesus não nos promete que jamais seremos desamparados. O Senhor, Ele nos promete que jamais nos deixará sozinhos. Em breve virá nos resgatar. E Ele vai nos resgatar das nossas angústias, das nossas aflições, até mesmo das alegrias momentâneas que este mundo oferece. E nos guiará com segurança ao lar celestial. Esta coragem é a coragem consoladora que recebemos de Cristo. Quando Cristo insiste para nós prosseguirmos, e nós prosseguimos, passamos a contemplar a sua missão, rompendo as barreiras. Jesus vai ao encontro de nossas necessidades, Jesus vai ao encontro dos desamparados, Ele leva a cura física, principalmente a cura da alma. A morte para aqueles que creem em Jesus Cristo já não terá vitória, porque um dia nós ressuscitaremos em glória com nosso Senhor. Os discípulos, neste momento, nesta aflição, eles veem mais uma vez o senhorio de Cristo e a sua autoridade em suas vidas. Jesus, desta vez, não manda o vento cessar, mas entra no barco e tudo fica calmo. Os discípulos que estavam preocupados em como Jesus chegaria àquele outro local, experimentam mais uma vez que seu poder, experimentam mais uma vez do seu poder, e agora mais uma vez percebem que Jesus não os deixou sós, mesmo quando sentiam-se desamparados. A falta de compreensão dos discípulos fez com que eles olhassem para si mesmos. Meus irmãos, quando nós focamos em nós mesmos, deixamos de experimentar a paz que excede todo o nosso entendimento. Nós nos tornamos fracos diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos diz, em João 14:27, deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou, não vou lá dou como este mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, este momento em que Jesus anda sobre o mar e mostra a sua divindade, mais uma vez, o seu poder, ampara aqueles discípulos, aqueles a quem ele escolheu, e o Senhor até hoje nos ampara. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos, porque o Senhor está à frente do nosso trabalho, do nosso ministério. O que ele pede por nossas vidas é que nós obedeçamos. Ele mandou ir, nós temos que ir. Ele insiste para nós pregarmos o evangelho, nós vamos pregar o evangelho. Ele insiste para permanecermos aqui e fazermos o trabalho, que o trabalho é dele, não nosso. E o Senhor então deseja que nós prestemos atenção em suas atitudes, para podermos prosseguir. Versos 53 e 56. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram, saindo eles do barco. O povo logo reconheceu Jesus, e eles percorreram toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos, e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Meus irmãos, Jesus então, após passar toda aquela situação com seus discípulos, demonstrando o seu amor, chega agora ao destino. E quando ele chega àquele destino, ao porto seguro, terra firme, ele encontra a multidão que vai ao seu encontro. Pessoas desesperadas, pessoas enfermas, pessoas que queriam experimentar do poder de Deus, pessoas que queriam sair da situação que eles estavam presentes naquele momento. Eles estavam esperando, na verdade, um rei, alguém que mudasse toda a situação daquela cidade, aquela situação de política que existia naquela cidade. Mas, enfim, as pessoas estavam ali aguardando Jesus. É interessante que eles colocavam os enfermos próximo onde Jesus passaria, e todos que tocavam as vestes de Jesus eram curados. O poder de Deus então sendo manifestado, milagre após milagre. Jesus derrama sua graça e o seu poder, e derrama da sua graça e do seu poder até os dias de hoje. Precisamos aplicar isso em nossas vidas, meus irmãos. Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso coração, olhar para o que nós estamos pensando agora, neste exato momento, e perguntar o que tem angustiado o seu coração. O que está abalando a sua segurança diante do Senhor. Aonde nós temos buscado, aonde você tem buscado a segurança, aonde você tem buscado respostas para as suas necessidades, onde você tem depositado a sua esperança. Difícil, né, meus irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos o gesto do Senhor, quando nós olhamos que Cristo intercede por nós, e ao mesmo tempo Ele está olhando as nossas atitudes, Ele está olhando os nossos caminhos, Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Olharmos para este Cristo e falar: Senhor, eu dependo de Ti, eu quero, Senhor, continuar, mas Pai de amor, que Teu Espírito me dê forças, porque eu estou tentando resolver pelas minhas próprias forças. Eu estou tentando dar uma ajudinha a Ti, Senhor, para resolver os meus problemas. Meus irmãos, de certo o Senhor não nos prometeu, e prometeu a você, me prometeu, que nós não teríamos problemas enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Assim como Jesus foi perseguido,
Assim como os discípulos, seus apóstolos, foram perseguidos e presos, humilhados, nós, verdadeiros servos do Senhor, nós seremos também perseguidos. Os problemas tentarão ofuscar o nosso olhar a Cristo. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida, contrário do que nós queremos, tenta nos afastar do poder de Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós. O Senhor, Ele nos prometeu andar conosco enquanto estivermos aqui. Assim como Ele falou a Josué, Ele fala-nos hoje também. Ele nos encoraja a prosseguir, a pregar as boas novas de salvação até que Ele volte. A sua palavra nos diz que devemos nos revestir. O apóstolo Paulo, que ficou firme nos ensinamentos de Cristo, inspirado por Deus, nos encoraja dizendo: sejam fortes no Senhor, em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Efésios capítulo 6, capítulo 6, 10, 11. E esta porção das Escrituras, mais uma vez, nos revela que não estamos sós, meus irmãos. O Senhor, Ele nos encoraja sempre e, ao mesmo tempo, Ele nos consola. O Senhor nos encoraja a prosseguir. Encontramos os desafios pela frente. Muitas vezes nós ficamos desanimados, mas o Senhor, Ele vem e nos consola. É assim mesmo. Continua, porque quem está dirigindo você sou eu. Eu tenho orado por você. Eu tenho intercedido por você. Você tem orado? Você tem depositado todos os seus problemas e depositado tudo aquilo que você deseja, os seus objetivos diante de mim? Qual que é o tempo que você tem separado em oração para falar comigo? Qual que é o tempo que você tem separado para ler a palavra de Deus e ver que nós, sim, teremos aflições, sim, teremos problemas, mas que somos mais que vencedores, porque um dia Cristo, Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, e nós reinaremos eternamente com Cristo. Ali não haverá mais problemas, choros, aflições, enfermidades. Mas enquanto estivermos aqui, o Senhor olha para o nosso coração, insistindo em perceber a sua ação para conosco. Jesus, todas as vezes que acontecia alguma coisa, algum evento na comunidade com os discípulos, Ele saía de madrugada, Ele ia passar um tempo com o Pai orando. E os discípulos olham aquela atitude do Senhor. E o Senhor treina os seus discípulos a dependerem dEle. A você que nos assiste pelas mídias, pelo YouTube, às vezes você tem simpatia pelo Evangelho, mas eu quero falar a você que não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não existe dinheiro, não existe conforto, não existe casa ampla, não existe estabilidade de emprego, não existe profissão que te pague e remunere o seu salário, que você fique tranquilo para viajar para tudo quanto é lugar. Isso não traz a verdadeira paz que Cristo traz. E eu quero apresentar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Enquanto você está se dirigindo para tentar resolver os seus problemas por suas próprias forças, enquanto você acha que você consegue resolver os seus problemas pelas suas forças, o Senhor, Ele olha para o seu coração assim como Ele olha para o meu coração. E Ele diz: ah, meu servo, você precisa de mim. Porque eu tenho o destino certo para você, o porto seguro, a vida eterna. Assim você vai experimentar, e assim nós iremos experimentar
a companhia de Jesus nesta vida até que Ele volte e viveremos em sua esperança eterna. Que Deus possa estar dirigindo as nossas vidas, meus irmãos. Que possamos olhar o texto da palavra de Deus e não colocar esse tempo no tempo de 2000 anos atrás, mas olharmos para este texto e entendermos que ainda assim o Senhor age em nossas vidas como Ele agiu naquele tempo. O Senhor intercede por você e o Senhor insiste que você possa orar e interceder um pelos outros. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele resolve os problemas que excedem os nossos entendimentos. Quando nós olhamos um pouquinho lá para trás, e nós olhamos hoje, como eu consegui passar por aquilo. O Senhor intercedeu por sua vida e o trouxe até aqui. E o Senhor promete continuar com você até chegar no porto seguro, que é o céu. Vamos orar, meus irmãos. Pai de amor, obrigado por tua palavra e obrigado porque o Senhor fala conosco, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por nossa negligência, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nos encontramos, Pai, abatidos a ponto, Senhor, de não ouvir a tua palavra, de não enxergar o que o Senhor tem para nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós estamos remando contra o vento, aquele vento contrário, os problemas, as aflições. Muitas vezes nós tentamos vencer isso, mas, Pai, nós precisamos crer que o Senhor manda nós prosseguirmos, é porque o Senhor está olhando por nós, intercedendo por nós, nos guiando e nos guardando, Pai. E de certo que nós vamos chegar a Porto Seguro. Obrigado, Pai, pela esperança que o Senhor colocou em nosso coração. Ó Pai, que os nossos problemas não sejam maiores, Senhor, do que a Tua palavra, que nunca vão ser, Pai. Mas obrigado porque o Senhor é maior em nós. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo, pela Tua igreja. Obrigado por estes homens, Pai, que o Senhor separou lá atrás e que conseguiram, Pai, e obedeceram a Tua palavra e o Teu evangelho está conosco hoje presente. Vivo e eficaz como naquele tempo, e que nós possamos sempre colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho em nossas vidas, Pai, que possamos ter um domingo na Tua presença, Senhor, e nos leva em segurança para os nossos lares, que possamos colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém.